A ideia nossa, obviamente, é sempre procurar agregar as forças populares aliadas, porque na medida que o movimento social compreende, consegue compreender, mas também a população entender o papel do Estado, das políticas públicas, a gente tem uma condição mais favorável, né, de barrar esse tipo de iniciativa. A emenda constitucional 95 parece ser, assim, né, um elemento fundamental, porque mexe com tudo aquilo que a gente precisa botar a mão para retomar, né, tanto o desenvolvimento quanto as políticas. Nós precisamos ter uma política de Estado para a educação, porque sem educação o Brasil não vai se desenvolver, a gente não vai ter uma nação soberana. E esse déficit da educação, ele vai ter que ser, a gente conseguiu crescer, mas vai ter que ser retomado para a gente conseguir avançar, né, e ter o Brasil que a gente quer. Olá! Em outubro acontecem as atividades alusivas ao Dia do Professor, da Professora, e o momento pede uma reflexão sobre as lutas da categoria para garantir um direito social à população, que é a educação. A Durga Sindical defende uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos e todas. Mas o cenário brasileiro vai na contramão. Vivemos uma crise que desvaloriza a educação e os professores e professoras com os cortes no orçamento da educação, entre outras situações. Então, neste podcast, nós vamos conversar com o presidente do CEPER Sindicato, Alex Sarati, e o diretor do Simpro-RS, Cássio Bessa, sobre o papel do sindicato na trajetória da educação. Então, todo esse contexto que tem acontecido atualmente, né, com as dificuldades, os professores que enfrentam esse descaso, a falta de diálogo, a falta de investimentos na área da educação, isso incentiva a luta sindical ou desmotiva essa luta sindical? Então, bem-vindo, professor Alex, bem-vindo, professor Cássio. Então, vamos ao nosso bate-papo neste podcast para saber sobre esta situação toda e sempre na defesa da educação. Gostaríamos de saber a opinião de você. Bom, em primeiro lugar, né, muito obrigado pela oportunidade. O CEPERS tem se pautado por esses mesmos princípios e por essas mesmas perspectivas em relação à educação e à defesa da educação. Eu acho que desmotivar nunca desmotiva, né? Dificulta, que é diferente. Acho que nós temos um quadro, um cenário colocado hoje que, sem dúvida alguma, é o pior desde a redemocratização. Isso torna as conquistas, né, muito mais difíceis e coloca em primeiro plano justamente a ideia de uma luta de resistência. Eu acho que esse tem sido o desafio que nós, do movimento sindical, em qualquer segmento, mas falando particularmente da educação, temos buscado vencer desde o golpe, né? Até anteriormente ao golpe, a situação política já não nos era muito favorável na medida que a ofensiva, né, do setor conservador ela já vinha se desenvolvendo. Mas, sem dúvida alguma, né, a derrubada ilegal da presidente Dilma, até é bom, né, lembrar que essa semana a Dilma foi finalmente inocentada, né? Mas, enfim, nós tínhamos essa convicção desde o princípio, sabíamos, né, de que se tratava de um movimento golpista, e na esteira de todo esse processo vem o retrocesso, vem os ataques muito profundos, né, ao Estado brasileiro, seja na questão democrática, seja na questão da soberania, seja na questão dos direitos sociais. Então, se dificulta, por um lado, né, não nos desanima, não nos desmotiva, por outro lado, faz com que a gente busque justamente fazer os movimentos, as articulações, da maneira mais ampla e unitária possível, para que a gente recupere, né, aquilo que nos foi tirado à força. Acho que as eleições agora têm sido um momento importante porque elas combinam, né, todo esse período de resistência com a possibilidade de uma candidatura do campo democrático popular, né, vir, né, a dirigir o país novamente e a gente passar por um processo de reconstrução que será delicado, né? Nós vamos tocar em assuntos, em temas assim, em que a oposição a ele será muito grande, como é o caso, né, Cássio, da reforma trabalhista e da reforma da Previdência. Mas o movimento sindical tem, né, autonomia e independência, mas também tem consciência para trabalhar com o futuro governo do nosso campo, para que a gente possa recuperar esse terreno e o país, né, voltar a crescer, a se desenvolver e permitir que o povo seja feliz.
Então tá, também agradecer a Durgs Sindical, né, pelo espaço. É um prazer o Simpro RS estar aqui e não desmotiva, né? O Simpro, o ano que vem, fará 85 anos de história, né? E sempre na luta, né? Em relação à conquista dos professores, né? Então, começar dizendo que não existe um país desenvolvido sem investimento em educação, né? A gente entende a educação pública de qualidade como uma questão necessária para um país desenvolvido. A educação privada é uma opção da sociedade também, e a gente luta para que essa educação seja cada vez mais, né, incentivada e desenvolvida no nosso país. Mas é isso que o Alex falava anteriormente, né, nos últimos anos ela vem sendo desmontada, né, em todos os segmentos, tanto a educação pública quanto também o ensino privado, né, sem nenhum tipo de investimento, como a gente tinha há um tempo atrás. Fizemos muitas lutas aí para que o investimento no PIB da educação, os 10% fossem garantidos, né, como uma política de Estado. A própria questão do pré-sal, né, para que os royalties do pré-sal fossem para investimento em educação, e tudo isso foi desmontado, vem sendo desmontado, e a gente basta ver a última gestão do governo Bolsonaro, né, quantos ministros da educação passaram pela pasta, envolvidos em todos esses escândalos, mas pior do que isso é a ideologia de que escola é para poucos, universidade é só para alguns, né? E que simplesmente o objetivo é se criar mão de obra, né, para trabalhar, e a educação ela fica secundarizada. Então isso nos dá um incentivo muito grande para que o movimento sindical possa puxar essas lutas junto com a sociedade. Então a gente está muito motivado, né, para continuar lutando, claro, nesse momento resistindo, mas avançar nessa luta social e importante para o desenvolvimento do país. Tem a esperança Exato. de um país melhor. E a pandemia, de que forma afetou? Porque tem mais esse contexto ainda que também daí desmoronou o terreno da educação. E como foi assim, professor Alex? Eu acho que, em primeiro lugar, falar da pandemia em si, né? Uma tragédia anunciada, né? Nós enfrentamos ali, e todos lembram disso, todos sabem, pelo menos a grande maioria das pessoas tem essa compreensão de que a pandemia acabou servindo a propósitos outros, né? O negacionismo se expressou não só na pandemia, né, mas ali com muita força, causando toda essa dor, né, às famílias e aos brasileiros. Agora, do ponto de vista do trabalho em educação, da educação de modo geral, nós tivemos muitas dificuldades mesmo, porque, em primeiro lugar, várias situações que estavam represadas, né, vieram assim, né, de uma única vez. Nós, no movimento sindical, sempre pautamos questões como a inovação tecnológica articulada com a educação, mas isso é um processo que não se resolve do dia para a noite. Exigiria investimentos, né, ao longo do tempo, a formação dos professores, a própria, né, capacitação dos próprios alunos, né, a estrutura das escolas, e o que nós tivemos, né, com a pandemia foi a ocorrência daquilo que a gente pode denominar de sobretrabalho, né? A realidade das condições de trabalho se mostrou ainda mais cruel na rede pública, e acredito que na rede privada também, né? É muito comum os nossos colegas terem jornadas muito extensas, e essa jornada extensa se intensificou sobremaneira. Então, você pega assim, um professor com 60 horas, né, imaginar que agora ele teria que dar conta daquelas mesmas 60 horas num formato ali, seja o remoto, seja o EAD, seja depois o híbrido, né, aquilo foi extremamente desgastante, né? Aumentou a carga de trabalho e não foi acompanhada por outras políticas que pudessem complementar. Nós tivemos uma oportunidade que discutimos
com uma professora da UFPEL, que coordenou durante muitos anos o EAD, e ela dizia uma coisa bem interessante, né, que até contraria aquilo que a gente costuma imaginar. Ela dizia, olha, na verdade, o EAD, para funcionar bem, para oferecer as coisas com qualidade, ele precisa ter mais professores, mais profissionais, um número menor de alunos. Daí o que nós vimos não foi isso. Então, nós tivemos desde os problemas próprios da questão sanitária, né? O CEPERS conseguiu realizar uma campanha exitosa, que foi das escolas fechadas, vidas preservadas. Acho que foi importantíssimo tomar aquela posição necessária, mas ao mesmo tempo corajosa, porque enfrentávamos situações do tipo, um pouco antes da pandemia, né, Cássio? Né? A histeria do homeschooling, da educação domiciliar. Uma parcela da sociedade queria porque queria educar os filhos em casa porque a escola os manipularia. Pois bem, bastou a escola fechar. Pelo governo federal. Exato, né? Não foi, não. Essa e outras questões da homeschooling, escola sem partido, enfim, a ideologia de gênero, mas essa em particular foi muito curiosa, né? Porque a partir do momento que as escolas tiveram que oferecer um outro formato, que não o presencial, que não o ambiente escolar, né, os pais que se sentiam tão seguros de educar os filhos, viram que a nossa profissão, né, a educação, não é uma atividade simples como parece ser. É simplesmente pegar um livro, se posicionar na frente de um grupo de pessoas e dar lições, né? É uma relação mais complexa. Então, a pandemia, para nós, trouxe esses desafios, trouxe esses prejuízos. O Cássio lembra bem também que nós tivemos que enfrentar muitos debates políticos sem condição de mobilização presencial das categorias profissionais, então se aproveitou, né, para pegar uma frase triste daquele ex-ministro, né, para se passar a boiada. Então, é um marco, né, mas eu acho que hoje nós temos uma situação curiosa. O Daniel Cara, né, escreveu um artigo semana passada mostrando que os resultados da pandemia não foram tão desastrosos quanto o caos anunciado de que seria tudo, né, uma desgraceira generalizada. Então, isso mostra, né, o papel, o compromisso dos educadores, né, em suprir as demandas, como a gente costuma fazer. Né? Não tem aqui, a gente vai lá e faz. Mas é preciso uma política acertada para resolver os problemas da educação como um todo e aqueles decorrentes da pandemia. E sobre políticas públicas, agora falando, porque as pessoas se perguntam, tá, mas por que existe uma transversalidade essa educação pública e privada? Se toda essa crise ela impacta também na privada e na pandemia, como foi, professor Cássio? Olha, a gente já tinha um diagnóstico, né, em relação ao descaso, principalmente com a educação pública no país, e com a distância que havia, né, nos investimentos e na formação dos estudantes, na diferenciação entre o público e o privado. E a pandemia, isso se intensificou por razões óbvias, né, financeiras, né, nós da educação privada, os professores ficaram 3, 4 dias sem contato com os estudantes. E em seguida, por questões, né, de orçamento, as escolas se prepararam para poder entrar nas casas dos estudantes e as aulas continuarem, né, com todo o desafio, né, tecnológico que necessitou, mas ao mesmo tempo na escola pública isso demorou muito, e eu tenho essa realidade dentro de casa, né? A minha esposa, que está o dia inteiro em sala de aula, é professora da rede pública estadual de manhã, no Instituto de Educação, e numa escola privada à tarde. Então eu assisti dentro da minha casa, trancado, a diferença. Então era 1 hora de aula no público, 2 vezes por semana, e era todos os dias, começou com 2 horas, depois 3 horas e 4 horas diárias no privado. Então, essa diferença que existia, ela se tornou maior ainda, né? E a defasagem,
aconteceu uma defasagem de aprendizado, tanto no público quanto no privado. No público, né, maior ainda. Então, é uma questão, é um desafio, inclusive os candidatos, né, e a presidente, mas eu já vi o Lula falando sobre isso, né, de um programa para, nos próximos anos, poder resgatar um pouco essa defasagem que houve no ensino-aprendizagem. Hoje a gente vê, né, muitas dificuldades. Mas as dificuldades, elas se somam a outras. Tudo isso que o Alex falou, né, de algumas políticas, né, como a escola sem partido. Nós tivemos, nesse período que coincidiu com a pandemia, também o novo ensino médio, a nova BNCC, e isso desqualifica a educação. Então, isso se pega todo o problema sanitário, problema de contato, né, e do ensino-aprendizagem, que houve essa defasagem nesses últimos 2 anos e meio, se soma a essas outras políticas da falta de investimento, da mudança, né, da BNCC, o tal do novo ensino médio, e isso tem desqualificado muito, né, a educação. A gente vê propagandas, né, do governo, e algumas, né, não do governo, mas dos adolescentes com 13 anos, dizendo, não, agora eu vou, né, optar qual a carreira que eu vou seguir para fazer a minha formação no ensino médio. E a gente entende que a formação básica, ela tem que ser completa, né? Com 13 anos, nenhum adolescente está preparado para isso. Então, tem uma série de questões. A pandemia se juntou a essa questão, né? E é um déficit que nós temos para buscar, né, essa melhoria, essa reversão dessa política pública que foi, né, tomada pelos últimos 2 governos. Então, acentuou muito as desigualdades sociais, Perfeito. ficaram bem acentuadas Isso nesta mesmo. conjuntura. E sobre o ensino médio e essa política que é defendida nesse novo ensino médio de escolher, tem ainda como reverter essa situação ou não? Olha, eu acho assim que nós temos, na verdade, né, um futuro governo nosso, e acredito que nós temos essa condição de construí-lo, né, pensando nas urnas e depois viabilizando a sua existência, né, não só no executivo, porque nós também temos as outras esferas, né, os níveis também, mas nós vamos ter que discutir o ensino médio, sem sombra de dúvida. Mas é preciso, assim, primeiro fazer o básico, né? O Brasil precisa voltar a investir mais e melhor em educação, né? Os governos Lula e Dilma fizeram isso, fizeram em um espaço-tempo recorde, né? Uma série de iniciativas que foram muito importantes, que foram interrompidas, né? O golpe teve, né, essa conotação de impedir, né, justamente que essa experiência se maturasse, né, e o Brasil pudesse passar por um ciclo mais longo, né, a população experimentasse condições novas e superiores, né, em relação ao conjunto das políticas públicas, mas especificamente sobre a educação, né, poder ter isso como algo mais presente, mais cotidiano. Então esse é um desafio. Da valorização profissional também, né, precisamos, junto com o financiamento, ter uma política mais consistente, né? As iniciativas que foram tomadas estavam ainda em andamento, né, quando o processo político brasileiro sofre essa ruptura, essa mudança, né, essa mudança para pior. A questão da formação, a inovação tecnológica. Agora, o Cássio pega com perfeição, né? Nós precisamos ter, assim, a oferta daquilo que o Emerval Saviani fala com muita propriedade, que é o conhecimento, né, geral e universal, essa formação sem o qual o sujeito não se prepara para absolutamente nada. Veja, a nova grade do ensino médio, a gente lembra muito do caso das ciências humanas, né, da história, filosofia, perderem espaço, mas as ciências da natureza também perderam praticamente toda a sua carga.
Isso é um absurdo, né? Se você pensar que a gente está hoje dentro de uma conjuntura onde um dos principais debates, né, é a questão, por exemplo, ambiental, ecológica, desenvolvimento sustentável, e e a esse... importância da ciência até no combate da pandemia também. Exato, então você tem assim, um revés muito grande. A escola, que já é dualista, né, ela vai ficar ainda mais desigual, e dentro das escolas públicas também as diferenças e desníveis vão se acentuar. Agora, dizer que nós, né, precisamos fazer um debate sobre o ensino médio, porque o que nós temos, o que nós tínhamos até então, não está sendo suficiente, não é acatar esse ensino médio. Porque tem uma questão duas, pelo menos, questões bem rápidas que me chamam a atenção. Primeiro, a falsa sensação de escolha, né, Cássio? Não existe uma escolha. As escolas vão ser perfiladas para oferecerem isso ou aquilo, e, obviamente, algumas escolas vão ter, né, a condição de oferecer mais e melhor os seus currículos, e outras, é isso aqui mesmo, meu filho. Você não tem outra escapatória. E a segunda é a questão profissional, porque parte, né, das disciplinas novas que surgiram podem ser, né, simplesmente substituídas por plataformas digitais, né, por compra desse produto, né, em grupos que estão especializados nisso. O governo do estado aqui fez isso agora com a formação, né, contratando empresas, né, privadas ou, enfim, ONGs para oferecerem aquilo que caberia ao Estado. 30% da carga horária, né, do currículo do ensino médio pode ser ofertado online, ou seja, isso é uma baita oportunidade para vender isso para grupos privados e repercutir entre os professores como desemprego. Mas isso também impacta nas instituições privadas, esse oferecimento de uma plataforma paga. Como que acontece isso, professor? Sem dúvida, a educação, né, em muitos casos, é tratada como negócio, Isso. né? Então é uma questão que a gente discute há muito tempo, né? E na educação superior isso já aconteceu com a mercantilização da educação, né? A maior faculdade privada do mundo é aqui do Brasil, né? Com mais de 1 milhão de estudantes, que era, agora não é mais, mas e isso está chegando também na educação básica. Então, isso que o Alex falava, né, a nova BNCC abre esse espaço para que esses itinerários formativos, a questão da educação profissional, ela seja vista como uma oportunidade, um negócio, né? Então, grupos, né, que vão desde grupos mercantis, né, que tem essas plataformas já prontas, né, para vender educação à distância, como o próprio Sistema S, né, que tem, inclusive, nos noticiários mostrado aí maiores investimentos, né, e que a gente que conhece, que visita, que faz parte da nossa base, inclusive professores do SESI, do SENAI, do SENAC, né, do SESC, com ofertas cada vez maiores, com escolas sendo construídas, escolas maravilhosas. Não se trata de ser contra isso, né, porque são ofertas de ensino importantes, com professores importantes também, mas, sem dúvida nenhuma, isso não pode ser em detrimento da formação básica necessária para todos, né? Então, a gente tem que estar muito atento em relação a essa questão da educação não ser tratada como mercadoria, né? Para vender pacotes prontos para formar ensinos profissionalizantes e formar mão de obra barata, né? E sem a formação básica. Então, a educação ela é mais do que isso, né? Então, e a educação privada no Rio Grande do Sul tem uma marca muito comunitária e muito confessional, que ainda dá um pouco esse diferencial no ensino privado, mas que vem sendo atacado, né, muito por esse outro segmento que no resto do país já está mais avançado, né? E como dizia o Fernando Henrique Cardoso no seu livro, né, do Capitalismo Meridional, o capitalismo é tardio no Rio Grande do Sul
né, aqui no Brasil meridional, mas ele chega. Chega. Né? Então, é o que a gente está assistindo um pouco hoje. Hein? E falando a respeito do Plano Nacional de Educação, que o golpe da presidenta Dilma provocou uma mudança aí neste cenário da própria discussão mais democrática da educação. E aí foi construído, inclusive, um Fórum Nacional Popular de Educação para debater, para unir essas entidades civis ali que, na ocasião, foram retiradas do Fórum Nacional de Educação, que é mais deliberativo. Então, gostaria da opinião de vocês, como está agora essa discussão do Plano Nacional de Educação, que eu acho que é de 10 em 10 anos que ele é debatido e deliberado, e como vai ser, qual é a expectativa, como está essa situação do PNE? Olha, a questão do PNE, né, a gente teve acho que um trabalho, as nossas confederações, né, a CONTE, CNTE, também outras entidades do movimento educacional, não só do movimento sindical, muito mais amplo, né, foi naquele momento uma grande conquista. Aliás, nós vimos num período de grandes conquistas, né, nós hoje vivemos a época das terceirizações, assim, generalizadas. Recordo que em 2010 o Brasil realizou uma conferência do trabalho decente, do trabalho com carteira assinada, com todos os direitos garantidos, né, enfim, né, com uma outra perspectiva. O PNE também se inscreve dentro dessa conjuntura, e nós tivemos uma série de movimentos que são anteriores, inclusive, ao governo. E aí entra esse papel do movimento sindical, do movimento social, né? Os congressos nacionais de educação, inclusive Porto Alegre sediou se eu não me engano, em 99, 2000, né, que inspiraram, né, as conferências de educação. Tivemos várias conferências até que, por força da nossa mobilização, do nosso convencimento, conseguimos construir as CONAIs, né, e as CONAIs foram fundamentais para que isso pudesse ser estruturado, né. O Fórum Nacional de Educação também tinha a nossa participação, né. Havia uma representação forte da sociedade brasileira, das entidades representativas, né, coisa que também, né, como tu bem colocou, o golpe, né, fez questão de pôr por terra. Então, nós estamos num trabalho de resistência, né, de luta. Acho que hoje a gente costuma usar a expressão que nós estamos virando a chave, vai depender muito do resultado eleitoral, com certeza um outro governo, que não um governo progressista, popular, de perfil democrático, não vai mudar a situação no campo institucional. Mas fora do campo institucional, acho que o nosso grande trunfo foi a realização da CONAP, porque a gente sabe de toda a crise que está instalada no país, inclusive atinge os sindicatos, porque eu sempre digo, né, Cássio, olha, gente, a gente está mantendo um nível de mobilização e de gasto, porque essas mobilizações não dependem só da nossa vontade, do nosso esforço, elas precisam de estrutura. É extremo desde 2013 ou pelo menos desde 2016. As nossas entidades passam por dificuldades muitas vezes para poder fazer a luta. As pessoas perguntam, mas por que não fez isso, por que não fez aquilo, né? Mas a reforma trabalhista, inclusive, mexeu na base econômica, financeira e material do próprio movimento. E ter realizado a CONAP, com mais de 3.000 participantes, 3.500 participantes, conseguido fazer com que esse movimento tenha nascido de baixo, né, a partir dos municípios, das regiões, dos estados, reunindo diferentes setores, foi um grande êxito. Eu acho que ali está colocada, né, a perspectiva da gente retomar o plano nacional, reconstruir aquilo que foi duramente atacado, foi destruído mesmo, né, pelos governos neoliberais e fascistas, e principalmente pensar, a partir dessa experiência, o que a gente pode trazer de, né, novas contribuições. O Cássio lembrou com muita propriedade, por exemplo, a discussão do pré-sal, né? Nós temos uma bandeira histórica dos 10% do PIB na educação. É preciso conectar um projeto de desenvolvimento e educação de uma maneira mais bem amarrada, recuperar a estrutura de muitos institutos federais e mesmo universidades federais que foram sucateados, né, estão à míngua, a gente sabe disso. Enfim, é um conjunto de ações que vai demandar, de uma parte, crescimento econômico do país, coisa que hoje nós não temos, e uma política dirigida para isso, mas o nosso ativismo, a nossa militância, o nosso trabalho nas entidades e em conjunto, é coisa que acho que
a gente conseguiu já, fora do governo, fora do Estado, realizar e estando em uma outra oportunidade de governar o país, eu acho que viabiliza muito disso. E o PNE para o Simpro, como está essa discussão? De saber o que cada um oferece para não serem concorrentes. Isso faz um sistema nacional articulado de educação conforme as realidades locais. Nós precisamos ter uma política de Estado para a educação, porque sem educação o Brasil não vai se desenvolver, a gente não vai ter uma nação soberana. E esse déficit da educação, ele vai ter que ser, a gente conseguiu crescer, mas vai ter que ser retomado para a gente conseguir avançar, né, e ter o Brasil que a gente quer. E vem pela frente uma série de lutas assim importantes também, que é a questão desse enfrentamento da reforma trabalhista, desses impactos aí da reforma trabalhista, da Previdência, também aí o combate tentar revogar a EC 95 e também a PEC 32. Isso. E aí tudo isso passa por uma luta. Essa luta tem essa possibilidade de ser unificada entre os sindicatos que atendem as universidades públicas e também as privadas. Aí gostaria dessas considerações em relação a isso. Não, ela já é, inclusive, né, Cássio? A gente já consegue ter ali um trabalho unitário das entidades, especialmente a partir das centrais sindicais. Aí são, digamos, as forças e as organizações que jogam um papel decisivo, né? A nossa força enquanto sindicato, nós sabemos das potências, mas também dos limites, e o êxito, por exemplo, em relação à PEC 32, uma conjuntura muito difícil, né? Acho que só se deu porque houve um entendimento que colocou a política à frente, né, de qualquer outra diferença que possa haver, que é natural e salutar, assim, dentro da democracia sindical, mas as centrais jogam um papel muito grande. O Simpro hoje, né, deve ser motivo de orgulho, a presidência da Central Única dos Trabalhadores pertencer a um companheiro oriundo das fileiras do Simpro. O CEPER Sindicato não tem filiação às centrais, mas tem relações muito próximas e muito positivas com essas centrais. Ali vai ser a chave, né, da compreensão. A ideia nossa, obviamente, é sempre procurar agregar, né, as forças populares aliadas, porque na medida que o movimento social compreende e consegue compreender, mas também a população entender o papel do Estado, das políticas públicas, a gente tem uma condição mais favorável, né, de barrar esse tipo de iniciativa. A emenda constitucional 95 parece ser, assim, né, um elemento fundamental, porque mexe com, né, tudo aquilo que a gente precisa botar a mão para retomar, né, tanto o desenvolvimento quanto as políticas. Existe um debate que a gente vai ter que enfrentar da importância das políticas redistributivas, e nós tivemos várias no período anterior, com Lula e com Dilma. Elas serviram e ajudaram a alavancar muitas das conquistas daquele período, e que ainda restam algumas coisas, mas também a política desenvolvimentista vai ser necessária para que também a inclusão se dê justamente pelo crescimento da economia, pela qualificação da produção e do trabalho. Sobre as reformas trabalhista e reforma da Previdência, são questões de justiça, né? A trabalhista já existe alguma coisa se alinhavando, né, com a candidatura, não, com a campanha, perdão, né, do presidente Lula. Eu acho que nós temos condições de recolocar o debate dentro, né, de uma linha moderna, mas que garanta, né, os direitos e a cobertura para os trabalhadores. E a previdenciária é aquilo. Eu lembro que na época, né, Cássio, nós mostrávamos que não havia aquele déficit da Previdência, que nós tínhamos, né, fraude, rombo daqui, sonegação, que haviam outros meios para mudar a Previdência sem, né, sacrificar o trabalhador, a trabalhadora. Então, acho que esse debate nós vamos precisar recuperar, né, para começar a colocar as coisas nos eixos de novo. E aí a unidade da classe trabalhadora, através dos seus sindicatos centrais, vai ser decisiva. Sobre reforma da Previdência, reforma trabalhista, necessário, fundamental, ainda mais para nós, o setor privado, né, rever
as leis que foram criadas. Isso não vai depender só do governo federal, né? Esperamos que seja, né, o Lula, né, o vencedor das eleições, porque se não for, se for o outro lado, aí o Bolsonaro, a gente sabe que o Guedes não enterrou a questão da Previdência por capitalização. Ele vai voltar, né, com força das urnas se isso acontecer. Se não for, né, a gente tem que recapitular, não é possível um professor, uma professora ter que esperar os 60 anos para se aposentar. Não resistem, com tudo isso que inclusive o Alex já falou, né, o acúmulo de trabalho, porque o trabalho é extra classe, ainda mais numa educação que tem a tecnologia, né, como aliada, o excesso de trabalho extra classe, ele aumentou, ele triplicou, e hoje um professor, ele gasta muito mais tempo para preparar as aulas, as próprias políticas de inclusão importantes, necessárias, mas hoje para atender alunos com necessidades, com deficiências, dá um trabalho muito grande, né? Tem que fazer as chamadas adaptações, e um professor, uma professora não resiste e ter que dar aula dos 20 anos até os 60 anos. No ensino privado, a escola privada demite, né? Quando chega nos 50 anos, 50 e poucos, não fica, né? E o professor também não resiste. Então, é uma injustiça, nós temos colegas que não conseguiram se aposentar por causa da reforma da Previdência, e não sei se continuar essa lei aí, se vai conseguir se aposentar um dia, porque não vai resistir, né? Então, é uma injustiça, a gente quer voltar ao que era antes, os 25 anos sem idade mínima. Então, o próximo governo vai ter que rever, e a reforma trabalhista, né, da mesma maneira, né, contratos intermitentes, contratos precários, que não é só do ensino privado, porque à medida que as ONGs vão querer assumir também o ensino público, a oferta, né, do ensino público, que tem modelos de governador que tem esse modelo, né, para estabelecer, também vão ser essas condições de trabalho. Então, precisamos rever, né, se não revogar, pelo menos rever a questão dessas duas legislações, a previdenciária e a trabalhista. Bem, então, como nós estamos no mês já de celebrações do Dia do Professor, gostaria de uma mensagem final, assim, de reflexão, já cumprimentando, né, a Durg Sindical cumprimentando as entidades parceiras por esta data, né, e cada vez unificando mais esta luta em defesa da educação. Aí gostaríamos que, né, cada um deixasse a sua mensagem alusiva aí aos professores e professoras. Pois bem, eu acho que outubro para nós, né, do serviço público, nós, além de fazermos referência ao Dia do Professor, o dia 28, Dia do Funcionário Público, nós costumamos também fazer uma homenagem, estender, né, a nossa apreciação aos funcionários de escola ou funcionários de educação. O CEPERS é um sindicato que acompanha praticamente que o formato de organização sindical que existe no Brasil, de ter no serviço público professores e funcionários reunidos, né, num mesmo sindicato. Mas falando especificamente do Dia do Professor e da Professora, eu acho que nós temos, né, uma referência muito bacana naquela ideia da utopia e do horizonte, né? Acho que a educação se move, né, muito em função, né, de buscar constantemente novos horizontes, e essa busca é incessante, né? Nós caminhamos, e ainda que o horizonte se movimente, esse nosso movimento é que faz a educação brasileira ser um dos fatores de transformação na vida das pessoas. Não é à toa que ela incomoda tanto os poderosos, né? Então, que a gente confie, né, que essa caminhada ainda vai nos levar muito além, e que a gente possa, né, unidos e fortes,
fazer da educação, nesse próximo período, um dos elementos centrais da mudança, da recuperação do país. É varrer do mapa o obscurantismo, o negacionismo, o fanatismo, o fundamentalismo, enfim, todos esses ismos, né, que de tão extremos trouxeram tanta dor, tanta perda, tanto sofrimento, mas que venceremos. É preciso, como diria o Milton Nascimento, eu gosto muito, para finalizar, da referência de Maria Maria para a educação, né, que quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida, e nós educadores somos assim. Então tá, o mês do professor, dia 15 é o nosso dia, né? A gente precisa mais do que palavras e promessas, porque nesse dia, naquela semana, e a gente vê também agora na campanha eleitoral, todo mundo acha importante, fala bem que a educação tem que ser prioridade, né? No dia 15 também todos os patrões, né, falam bem do professor, mas a gente quer que isso seja uma prática no dia a dia e o ano inteiro, né? Então, de fato, hoje não é fácil ser professor. Também as licenciaturas hoje estão minguadas, né? Cada dia mais difícil a formação de professores. As universidades aí, basicamente as públicas que têm licenciatura, as privadas nem têm mais licenciatura. E qual é a motivação de um jovem para fazer hoje, né, uma faculdade e se preparar para ser professor nessa condição? Então a gente precisa dessa profissão, precisa desse investimento, dessa valorização, mais do que palavras, ações, porque sem professor, né, não existem os outros profissionais, né? Todo mundo precisa de um professor, no mínimo para aprender a ler e escrever, mas também para toda a formação, né, básica e depois profissional também. Então precisamos valorizar e que esse dia, né, seja de fato, né, vivenciado por nós como uma esperança para que a gente volte a ter uma educação, né, qualificada e valorizada no Brasil. Muito bem. A Durga Sindical agradece, então, o professor Cássio Bessa, que é diretor do Simpro-RS, e o professor Alex Sarad, presidente do CEPERS-RS, CEPERS Sindicato. Então, um forte abraço a todos os professores e professoras, e a educação transforma vidas.